Faith in the Father, faith in the Son. Faith in the Holy Ghost, three in the one. All right, sister, give it. Faith in the Son, faith in the Holy Ghost, three in the one. Demons will tremble and sinners obey. Faith in Jehovah will anything. How many loves a good happy crowd like this? Oh, God bless you, sir. My faith looks up to Thee, Thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my sins away, nor let me on this day be holy. While life's dark maze I tread, and grief around me spread, be Thou my guide. Bid darkness turn to day, wash sorrow, fears away. Oh, let me from this day be holy. Oh, would you be numbered as one of His fold? Would you do it? Be spotless within. Hallelujah. Be watching and waiting that sight to behold. He's coming again. He's coming again. Would you want to be His foe or would you want to be His child? Our angry God on that morning. Nothing but the blood of Jesus will He recognize. He'll never, your church membership will be nothing to Him. Amen. Nothing but the blood. Hallelujah. Oh, precious is that flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is that flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness. Nothing but the blood of Jesus. Is there another? Oh, precious is. Nothing can stand, brother, sister. The world's sinking. She's gone. As snow, no other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Now as we separate, as we go from our different homes,
sing our good old dismissing song. How many knows it? Take the name of Jesus with you. Everybody together now, let's sing. Take the name of Jesus with you. A shout of sorrow and woe. It will joy and comfort with you. Take it every load. Precious name, oh how sweet, oh what earth and joy of heaven. Yes, precious name, oh how sweet, oh what earth and joy of heaven. Listen, at the name of Jesus bow we, falling prostrate at His feet. King of kings, heaven will crown Him. Oh, when our journey is complete, precious name, oh how sweet, oh how sweet. Oh, how earth
If you have ever noticed at the tabernacle, I do not permit people to go pull people to an altar. Se vocês já notaram no tabernáculo, eu não permito que as pessoas vão e forcem as pessoas a irem para o altar. I don't believe in that. Eu não creio nisso. If God don't bring you, it won't do no good for somebody else to. Se Deus não o trouxer, de nada servirá que alguém o faça. No man can come except my Father draws him, in all that the Father... Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. E todo que o Pai... And the Father draws you because your name's on the Lamb Book of Life. E o Pai o traz porque seu nome está no livro da vida do Cordeiro. And all that He has given me will come to me. E todo que o Pai me dá virá a mim. Whether you're in your seat at the altar, wherever you're at, you'll come. Quer você esteja em seu assento, no altar, onde quer que você esteja, você virá. That's exactly true. Jesus said so. Isso é exatamente a verdade. Jesus o disse. So now you dear people that raised your hands. Assim agora vocês, queridas pessoas, que levantaram suas mãos, The next step for you to take if you haven't been baptized is to be baptized in the name of Jesus Christ for remission of your sins. o próximo passo para você dar, se você ainda não foi batizado, é ser batizado no nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados. That's the doctor's prescription. Esta é a receita do médico, Dr. Simon Peter, who had the keys to the kingdom to tell you how to enter. Dr. Simão Pedro, o qual tinha as chaves do reino e para dizer-lhes como entrar. On the day of Pentecost, they said, what must we do to be saved? No dia de Pentecostes eles disseram: que devemos fazer para sermos salvos? He said, repent, every one of you. That's what you just done. Ele disse: arrependei-vos cada um de vós. Isso é o que vocês acabaram de fazer. Then be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Então sede batizados no nome de Jesus Cristo para perdão de vossos pecados, To show to the people in the world that you believe death, burial, resurrection of Jesus Christ. para mostrar ao povo e ao mundo que vocês creem morte, sepultamento, ressurreição de Jesus Cristo, He took your sins. que Ele tirou os vossos pecados. Then you shall receive the gift of the Holy Ghost. Então recebereis o dom do Espírito Santo, For the promises unto you and to your children, to them that are far off, even as many as the Lord our God shall call. porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Follow that instruction. Sigam essa instrução. If it's not at this tabernacle, at the tabernacle where you go to, the church where you go to, wherever it is. Se não é neste tabernáculo, no tabernáculo onde você vai, a igreja onde você vai, onde quer que seja, Don't stay out. não fique de fora. Get right quick to a body of spiritual believers. Dirija-se rápido a um corpo de crentes espirituais. Go to the assemblies of God, the church of God, the Pentecostal oneness, the Pentecostal two-ness, three-ness, whatever it might be. I don't care where you go, but get quickly to a church. Vá às Assembleias de Deus, à Igreja de Deus, à Unidade Pentecostal, à Duidade Pentecostal, Trindade, o que quer que seja. Não me importa onde você vá, mas dirija-se logo a uma igreja. Put your fellowship in there. Coloque seu companheirismo aí. If they teach little things, maybe you don't E se eles ensinam pequenas coisas, talvez que você não... say, well, Brother Branham didn't teach it like that. Well, don't make any difference anyhow. If you got the Holy Ghost, move on. Você não diz, bem, o irmão Branham não ensinou isto desse jeito. Bem, não faz qualquer diferença de qualquer modo. Se você tem o Espírito Santo, siga em frente. Get with them. Push on. Reúna-se com eles. Avance. We're all going to come to one anyhow. Nós vamos todos chegar a ser um de qualquer modo. When Solomon's temple was cut out across the world, Quando o templo de Salomão foi talhado do outro lado do mundo,
It was cut from all over the world, different funny looking stones and everything else. Ele foi talhado. Vieram do mundo todo diferentes pedras de aparência estranha e tudo mais. But when they begin to come together, Mas quando elas começaram a ser juntadas, there wasn't a buzz of a saw or sound of a hammer. não houve o zunido de uma serra ou o som de uma marreta. 40 years in the erecting of the temple, they never heard one hammer beat or one saw buzz. 40 anos na edificação do templo, eles nunca ouviram uma batida de marreta ou um zunido de serra. They were all cut out just right. Elas foram talhadas exatamente certo. All these great churches has got the Holy Spirit. Todas estas grandes igrejas que têm o Espírito Santo Will move right together in their fitted places at that day in the body of Christ for the rapture. se ajustarão umas às outras em seus lugares apropriados naquele dia, no corpo de Cristo, para o arrebatamento. So just get to where they believe the gospel. Assim apenas dirija-se aonde creem no Evangelho. Now, my precious friends, Agora, meus preciosos amigos, I didn't know it. I took that much of your time. eu não sabia que tinha tomado tanto seu tempo assim. I don't know what time I come on. Was it 9:30 or 10 o'clock or something? Não sei a que horas vim. Eram 9:30 ou 10 horas ou algo assim. 10 o'clock? 10 horas. I can't. Is it really that long? Não posso. É isso. Realmente todo esse tempo? I couldn't hardly believe it. Mal pude acreditar. We have time for just a prayer for the sick. Temos tempo para apenas uma oração pelos enfermos. We promised them that. Prometemos isso a eles. Now, just 1 minute. Agora só um minuto. If you'll just give us 15 minutes. Se vocês nos derem apenas 15 minutos, Just, I believe it's 15 minutes till, so we'll just take that 15 minutes by my watch. apenas, creio que faltam 15 minutos, assim tomaremos apenas esses 15 minutos pelo meu relógio. Listen, Ouçam, there is nothing. não há nada. Your first duty when you get sick, of course, you go to your doctor. Seu primeiro dever quando você adoece, lógico, vá a seu médico. He does all he can do. If he can't do no more, you have a right to go to the great specialist then. Ele faz tudo o que pode. Se ele nada mais pode fazer, você tem o direito de ir ao grande especialista então. We're not against doctors. Agora, não somos contra os médicos. I have many precious doctor friends who are my buddies. Tenho muitos preciosos amigos médicos, os quais são meus companheiros, Fine men who believe in God. bons homens, os quais creem em Deus. And I pray for them, and they even pray for me. E eu oro por eles, e eles até mesmo oram por mim. That's right. Correto? They get a patient they can't do nothing with. Many fine doctors. Eles recebem um paciente com quem nada podem fazer. Muitos médicos bons. Of course, I hold back their name. Lógico, eu não divulgo seus nomes. Maybe they're not filled with the Holy Ghost and things, but they're good men. Talvez eles não sejam cheios do Espírito Santo e coisas assim, mas eles são bons homens. They say, Brother Branham, there's nothing I can do with that case if you'll take it. Eles dizem, irmão Brana, não há nada que eu possa fazer com este caso. Por favor, tome-o. I say, send it over. Eu digo, envie-o. Let me, I can't do it. Deixe-me. Eu não posso fazê-lo. I'll permit it to Jesus, commit it to Jesus Christ. Eu permitirei a Jesus, o encomendarei a Jesus Cristo. Let him do it. See? Deixarei que ele o faça, vê? So, that's fine. Assim, isso é ótimo. Vamos dar continuidade, irmãos. Já tivemos uma porção da palavra através do profeta. Agora nós vamos cantar o hino 103. Logo após o hino, nós vamos ouvir o irmão Benjamin, Josué e João, os 3 irmãos
cantar o hino Rapaz Davi. Sou um rapaz Davi, né? Logo após o hino, queremos cantar agora. Meu fardo ele levou. Eu canto sempre alegre e vou dizer por quê. Vamos lá. Eu canto sempre alegre e vou dizer por quê. Meu fardo ele levou. Se alguém me perguntar como eu lhe direi, meu fardo ele levou. Seu sangue derramou e meu coração amou. Os meus pecados todos carregou. O mar do esquecimento pra sempre os quis deixar. Meu fardo ele levou. Ao ver Satã tentar-me, eu lhe direi assim: meu fardo ele levou. Minha alma perturbaste, porém foi tudo em vão. Meu fardo ele levou. Seu sangue derramou e meu coração amou. Os meus pecados todos carregou. O mar do esquecimento pra sempre os quis deixar. Meu fardo ele levou. Pra Cristo eu vou agora e bem feliz estou. Meu fardo ele Divina melodia, minha alma entoará. Seu sangue derramou e meu coração amou. Os meus pecados todos carregou. O mar do esquecimento pra sempre os quis deixar. Meu fardo ele levou. Amém. Vamos ouvir agora o hino com o trio de jovens. Sou um rapaz Davi, com sua funda em mão. Sou o rapaz Davi, rapaz de oração. Sou o rapaz Davi, lá no pequeno rio. Sou o rapaz Davi, 5 feixes pra si tomou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. Girou, 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 girou. E uma pedrinha foi para o ar e o gigante veio ao chão. Sou o rapaz Davi, com sua funda em mão. Sou o rapaz Davi, rapaz de oração. Sou o rapaz Davi, lá no pequeno rio. Sou o rapaz Davi, 5 feixes pra si tomou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. Girou, 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 girou. E uma pedrinha foi para o ar e o gigante veio
veio ao chão, sim, veio ao chão. Abençoe vocês, se recompense pelo ânimo. Depois você coloca, irmão Pedro, que eu não dou conta agora não. Firme nas promessas. De Deus muito firmes são as promessas, mais firme que as montanhas são. De Deus muito firmes são as promessas, mais firme que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando estrelas, o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxilia. Amém, graças a Deus.
Pois bem, irmãos, nós temos aqui 2 pedidos de oração. Nós vamos apresentar ele para o Senhor, unindo a nossa fé com toda a reverência. Nós temos aqui um pedido da irmã Nadjara de Anicuns. Ela pede oração por mais do Espírito Santo. Deus sabe a sua necessidade. E nós temos aqui também um pedido de oração pela irmã Valdivina Borges, a nossa irmã Valdivina. Senhor Deus, Pai bendito, aqui nós estamos, ó Pai, neste momento, com toda a reverência ao Pai Celestial, unindo a nossa fé e apresentando esses pedidos de oração ao Senhor, ó Pai. Pai, que o Senhor possa cuidar, Senhor, dessas necessidades, supri-las, ó Pai, nesta hora. O Senhor sabe qual os motivos, ó Pai. E nós apresentamos especificamente estas 2 vidas ao Senhor neste momento, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, irmãos, como o pastor fez menção hoje de manhã, nós estamos em um dia, uma data especial, né? Se tratando do Dia das Mães. E ele me pediu para falar um pouquinho sobre esse dia, Dia das Mães. E eu não tenho muito o que falar, porque é uma data especial, mas parece que nos falta o que falar pela importância que é, né? Mas eu queria definir com vocês, começando aqui, definindo a palavra mãe. O que é uma mãe? Uma mãe é a parental feminina de uma criança. Esta é uma definição. Uma mulher pode ser considerada mãe por ter dado à luz. A primeira definição, né? Por criar um filho que pode ou não ser sua prole biológica, ou seja, a adoção, né? Pode ser mãe pela adoção. Ou por fornecer seu óvulo para fecundação, no caso de barriga de aluguel gestacional, porque ali ela gera, mesmo não sendo da origem da prole, mas ela também gera criança. Agora, nós sabemos que esse dia das mães, eles têm uma data bastante remota. É um dia celebrado há vários séculos. E a origem dos Dias das Mães remonta à época da Grécia Antiga, quando a mãe dos deuses, Rhea, R-H-E-A, eu não sei como que expressa a expressão original, né? Era homenageada no início da primavera. Isso aqui é um sentido, digamos, de organização social. Eles organizaram esse dia. Depois do cristianizado, depois que esse dia foi introduzido no sentido do cristianismo, no sentido religioso, o Império Romano passou a celebrar o dia no 4º domingo da Quaresma. Mas foi só no século XVII que a data se fortificou, quando a população da Inglaterra começou a ir para as igrejas, no dia que passou a ser conhecido como Domingo das Mães. Agora, a origem do Domingo das Mães aqui no Brasil, porque essas datas elas são estabelecidas normativamente pelo Estado, né? Elas são citadas em leis. Então, aqui no Brasil, foi
o secretário-geral da Associação Cristã de Moços do Rio Grande do Sul, França Long, que trouxe a comemoração ao país. A primeira celebração ocorreu em 12 de maio de 1918, em Porto Alegre. Chegou 4 anos após a oficialização nos Estados Unidos. Depois que oficializaram aqui no Brasil, 4 anos foi oficializado nos Estados Unidos. Em 1932, a data foi oficializada, mas eu estou com uma dificuldade para falar esse nome, né? Oficializada pelo presidente Getúlio Vargas, para ser comemorada no 2º domingo de maio. Em 1947, o Dia das Mães foi incluído no calendário oficial da Igreja Católica no Brasil. Agora, mãe, ela não é só uma gestora. A mãe, ela tem um ofício muito grande que responsabiliza ela depois de gerar uma criança, né? Que o ofício onde ela está responsável perante um sentido social, também legal, de responsabilidade de cuidado daquela criança. E nós sabemos que a criança, é um dado científico, que a formação da personalidade da criança é do 0 aos 3 anos de idade. Então, o caráter de uma criança, ele já tem sua formação dentro dos preceitos dirigidos pela criação da mãe. Agora, o tanto que é importante a pessoa da mãe, né? A responsabilidade. Porque ali ela está formando o que uma pessoa será de conduta para o resto da sua vida, como pessoa, como caráter, e está sob sua responsabilidade. Agora, o papel social e a experiência da maternidade variam muito dependendo do local. Isso aqui eu estou lendo aqui. As mães são mais propensas do que os pais a encorajar padrões assimilativos e de aumento da comunhão em seus filhos. Essa comunicação ela é mais próxima, né? O filho com a mãe. As mães são mais propensas do que os pais a reconhecer as contribuições de seus filhos na conversa, no diálogo. A maneira como as mães falam com seus filhos, o mãezês, né, aquela relação de intimidade, é mais adequada para apoiar crianças muito pequenas em seus esforços para entender a fala do que os pais. Quer dizer, a proximidade, a comunicação é muito mais próxima da mãe do que do pai. Então, eu queria deixar aqui como introdução, que o pastor vai falar sobre esse assunto, eu queria deixar com os irmãos isso aqui, a mensagem, o Dia das Mães, o parágrafo 32. O Mombrana fala, porque eu busquei um conceito social dentro do conceito da sociedade, digamos assim, né? E agora eu quero trazer aqui também o que o Mombrana fala sobre esse assunto. No parágrafo 32 também ele aborda da seguinte forma: a mãe é a primeira com a criança, e é uma grande responsabilidade sua o que aquele filho será. Será baseado sobre o modo que aquela mãe inicia aquela criança no caminho que deve trilhar. A mãe tem a responsabilidade de Deus para colocar aquela criança no caminho certo. E eu penso que esta é a razão que as mães têm um jeitinho especial. Então, esta é a posição da mãe após a sua capacidade de gerar um filho.
E cada um de nós aqui, se tivéssemos oportunidade de vir aqui agora falar sobre, particularmente sobre a criação de nossas mães, nós iríamos dizer essa mesma coisa, porque nós fomos criados dentro de um ambiente direcionado à igreja, que é uma instituição também que o indivíduo se depara, a criança. Aqui tem as escolinhas das crianças, né, o ensinamento também da igreja, juntamente com o ofício materno. E isso dá no que dá. Olha aí, vocês, pessoas de caráter e de personalidade elevada ao máximo. É isso que eu tenho a dizer a vocês. Deus abençoe. Pastor José Alves. Graças a Deus. Somente crer, né, irmãos? Vocês creem? Tudo é possível. Graças a Deus. Nós agradecemos a Deus por cada oportunidade que nós temos. O diabo deve estar dizendo assim: esse povo, quando reúne, eles não ficam só com uma coisa. Eles fazem menção do lado social, eles pregam para as pessoas sentirem o desejo de ser batizada com o Espírito Santo. Como nós ouvimos aí o pedido dessa irmã, na hora a gente lembra da mensagem que ela deve ter ouvido nesta manhã, né? A mensagem que ela faz a pessoa repensar na vida. Faz a pessoa analisar muito e sentir esta necessidade. É a bem-aventurança da fome e da sede que é despertado em nós. A escritura que nós anunciamos está em Tito. É uma carta de Paulo a Tito, um de seus ministros. Ele escreveu no segundo capítulo, e eu quero ler sobre esta recomendação de Paulo a Tito. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos, e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Vamos parar aqui. Podeis assentar, irmãos. Nós temos essa data muito bem esclarecida aí pelo Rain, do que significa mãe,
porque originou-se o Dia das Mães, e o irmão Branham, o profeta desta era, ele não ignorava as coisas a ponto de fazer uma separação, né? Mas ele incluía aquilo que podia ser incluído dentro dos seus ensinamentos. E ele falou várias vezes, várias mensagens sobre esse Dia das Mães. Ele fazia até festa na igreja. Eu estava comentando agora à tarde, aquelas irmãs que vinham para a igreja com flores, flor branca e flor vermelha. Eu achava que a branca representava aquele filho ou a filha que tem mãe viva. E a vermelha é a que tem a mãe já que partiu, né? Mas é o contrário, né? É o contrário. Mas elas faziam isto, porque eles tinham aquela festividade ali na igreja. Dedicação às mães. Os celulares, os zaps, estão cheios de fotinhas e parágrafos das mensagens do irmão Branham, citando os dias das mães como uma dedicação principalmente as irmãs. Então é muito conhecido já dentro da mensagem do irmão Branham esse carinho que ele teve pelas mães, especialmente a mãe dele, né? A sua mãe. Porque, na verdade, a mãe ela tem um ofício muito abrangente. Veja só o que Paulo escreveu a respeito das mães. Aqui na carta a Tito, capítulo 2, a partir do verso 3. Porque há uma responsabilidade muito grande sobre as mães, e esta responsabilidade ela tem sido aumentada para as mães que conhecem a mensagem. As mães lá de fora, dizer fora que eu digo que não são da mensagem, elas já fazem o papel delas, porque isso é trabalhado desde aos políticos, escolas, hospitais, aonde agregam mães, existem esta dedicação, né, pelo dia. Mas nós queremos olhar na mensagem do profeta nesta noite do ponto de vista da responsabilidade. Porque é uma responsabilidade. Como eu disse hoje de manhã, ser pastor é bom, mas há uma responsabilidade que é cobrada de cada pastor. Porque, afinal de contas, não é só pegar o dízimo, mas igrejas como a própria igreja do irmão Branham, uma vez ele viajou, quando ele chegou de volta, a igreja dele estava cheia de problemas. Aí ele diz assim, olha, o diabo entrou no meio de vocês. Estava cheio de problemas. Ontem eu agradeci lá em Cachoeira
os irmãos das congregações pela maneira como eles se portaram nesses dias, desde a pandemia para cá. E nessa fase que passei, com problemas de enfermidades, as congregações e a igreja que Iporá demonstrou um equilíbrio muito bonito, se comportando de uma forma cristã. Nós estamos mais direcionados para a questão do resultado da mãe. Porque a responsabilidade pesa sobre as mães. A responsabilidade pesa. Quando o Raino falou sobre o caráter que vem sobre a criança, especialmente até os 3 anos de idade, isso é um estudo científico. Existe a criança adaptada e existe a criança livre. E essa condição da criança vai depender da criação. Porque uma criança pode ser criada sem ser prejudicada no seu futuro. Porque os estudiosos dizem que se a criança é criada presa, ela vai ser uma criança tímida. Ela não vai alcançar muito sucesso nos negócios. Mas se ela é criada uma criança livre, ela tem facilidade para desenvolver, trabalhar no comércio, trabalhar com vendas, porque ela foi liberada pelos pais. Agora, isso não quer dizer que eles sejam levados a uma perversão, porque a pessoa pode ser inteligente, pode ser considerada uma pessoa de inteligente, não é? Eles chamam de inteligente. Numa classe de aula e até mesmo na família, sem precisar da perversão. Porque o que a mãe mais vai fazer de mais importância para o filho é a formação do caráter. Nós temos tantas mães sofrendo com filhos que casam com mulheres perdidas, seminuas, e eles levam estas esposas para dentro das casas de pais da mensagem, e aqueles pais sofrem com aquela situação, porque ele prega, ele testifica de uma vida, e aquele filho chega e contradiz tudo. Contradiz toda a fé daquele pai, daquela mãe. Mas o porquê que ele chegou a esta condição? Porque é formação de caráter. Aqui na mensagem, Escolhendo uma Noiva, o profeta nos fala aqui no parágrafo 58,
Novamente, o tipo de mulher que um homem escolhe reflete sua ambição e seu caráter. Então, você quer saber que tipo de caráter tem seu filho? Olha a mulher que ele escolheu. É a maneira mais clara. Aí você pode inverter a situação. Porque você fala assim, mas a moça não escolhe. Escolhe sim, claro que escolhe. O rapaz escolhe, o rapaz propõe, e ela faz a sua escolha de que maneira? Dizendo sim ou não. Se ela falou sim, ela escolheu. Se ela falou não, ela escolheu. Então ela escolhe também. Se um homem escolhe a mulher errada, isto reflete o seu caráter. E o que é o caráter? É a formação do lar que ele recebeu. É o que ele aprendeu da mamãe, principalmente até os 3 anos de idade. Olha, mães, o profeta creu tanto nas mães que ele chegou a mostrar assim um quadro, dizendo assim, que as mães devem cuidar da casa, dos seus deveres, e nos momentos de folga, ela vai assentar-se com os filhos para ensinar a eles, principalmente as Sagradas Escrituras. É uma responsabilidade, por isso que Paulo está dizendo aqui, olha, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa. A mãe mais velha vai ensinar a mãe mais nova a ser uma boa dona de casa. Vocês sabem que hoje nós vivemos num mundo que as mulheres não querem ser mais donas de casa. Elas querem ter seus empregos. É um direito, né? Elas têm o direito de escolher na vida. Olha só a mensagem. E ao que ele se liga, mostra verdadeiramente o que está nele. Estou lendo a mensagem, escolhendo uma noiva, parágrafo 58. Mostra o que está nele. É o que ele pensa, é o que ele é. E às vezes aquele rapaz, ele casou-se com uma mulher que não deveria nem entrar dentro de uma casa de família. Não deveria. Eu falei ontem para uma pessoa, falei, olha, pessoa como essa não entra na minha casa. E eu nunca fui legalista. Mas a mulher está com seios quase tudo de fora. Me desculpa a expressão, as nádegas quase tudo de fora. E vai entrar para dentro de sua casa, sentar no sofá, levantar as pernas e ficar ali à vontade? Porque é a esposa do seu filho? Uma mulher reflete o que está no homem quando ele a escolhe como esposa.
reflete o caráter do homem que escolheu ela. Porque, afinal de contas, ele escolheu ela para ser uma esposa e para ser mãe de seus filhos. Mostra o que está dentro dele. Não importa o que ele diga do lado de fora, ele pode gritar e até pregar. Observe com quem ele se casou. Olha a mulher com quem ele casou. E você já sabe o caráter que ele tem. Não é? O profeta não era tão escolhendo uma noiva, porque expressa o caráter. A mãe, ela tem esta obrigação de assentar-se com seus filhos desde pequenininhos, né? Começou a entender, ela já começa a falar. Porque a criança, ela sofre a influência na vida até os 3 anos de idade, em tudo, inclusive na saúde. A saúde da criança, daquela pessoa quando ficar mais velho, ela vai depender muito do que ela se alimentou até os 3 anos de idade. Agora, hoje vocês estão vendo aí que o câncer está matando, é o campeão de morte. Por quê? Por causa da alimentação. A criança já levanta cedo, comendo só coiseiras, né? Industrializadas. Alimentação com comidas erradas. Nós não vamos entrar nessa questão, porque isso aí seria até um ensinamento de uma escola toda. Mas o que eles estão comendo nas pizzarias, nos pit dogs, mostra que eles vão ser, no mínimo, sujeitos a câncer. E agora o glúten, e agora mais o transgênico, e a situação cada dia mais piorando. Eu quero ler um pouco na mensagem Tua Casa, parágrafo 31. Começando aqui no parágrafo 31. Mensagem Tua Casa. Agora, se estou orando para que Deus salve estes filhos adolescentes, irmão Brana estava ali fazendo uma oração com a igreja pelos filhos adolescentes. E eu creio com todo o meu coração que Ele fará isto. Veja, esta é a mesma forma em que Jó se firmou. Irmão Brana disse que nós precisávamos de mães hoje como Jó. Oxalá que nós tivéssemos mães como Jó. Porque Jó, ele acompanhava seus filhos e ele oferecia sacrifícios a Deus por eles antecipadamente. Eles saíam, todos eles juntos, iam para a casa do fulano, para a casa do... É sempre assim, né? Tem os lugares de encontro, mesmo a família, mesmo os irmãos. E eles iam para lá e Jó estava com sacrifício
oferecendo a Deus e dizendo assim: Senhor, pode ser que algum deles peque. E já antecipadamente eu quero o perdão dele. Eu ofereço ao Senhor um sacrifício pelo perdão do meu filho. Olha que preocupação, não é? Que preocupação. Dizem: ó, veja esse garoto como ele está agindo. Não me importa o que ele esteja fazendo ou o que ela está fazendo. Eu tenho colocado essa criança na mão de Deus Todo-Poderoso, e a minha casa seremos salvos. Essa era a convicção do profeta pregando a mensagem em tua casa. Não importa o que ele esteja fazendo agora, porque muitos deles vão para o mundo e andam por lá, mas um dia eles vêm, um dia eles voltam. Por causa de quem? De uma mãe, que muitas vezes está de joelho ali às madrugadas, orando por aquele rapaz, por aquela moça. E o profeta nos mostra nesta mensagem que Deus, ele responde à oração desta mãe. Aquele filho nunca irá para o inferno. Como ele está agindo, não me importa o que ele esteja fazendo, o que ela está fazendo, eu tenho colocado essa criança na mão de Deus Todo-Poderoso, e eu e minha casa seremos salvos. Porque o centurião, ele perguntou a Paulo por ele, e dizia: eu agora o que eu vou fazer? O que eu devo fazer? Paulo respondeu por ele e a família dele. Disse: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E o irmão Brana creu nisto e pregou isto. E eu também creio. Você também crê. Olha só. Eu e minha casa seremos salvos, mesmo que eu morra antes deles. Mas de algum modo, antes deles partirem daqui, Deus os fará voltar diretamente para o caminho. Olha o valor da mãe aqui. Eu creio nisto. De algum modo ou outro, ele deixará isto tão deplorável para eles, até que eles terão que fazê-lo. E esta é a maneira que eu creio. E serão salvos tu e tua casa. Agora o parágrafo, voltando ao 21 aqui, da mensagem tua casa. Eu disse para o irmão Fred: seus filhos, ora eles acabam de me ouvir dizer que alguma coisa está errada. Eles estão prontos para parar com aquilo, vem você? E se assentam com o maior respeito. O respeito é a parte fundamental para uma pessoa ter esta chance com Deus. Quando o filho, a filha, perde o respeito com os pais,
fica mais difícil. Mas aquele filho que o pai chama ele para conversar, a mãe chama, e ele respeitosamente ouve aquela mãe, ele está com uma probabilidade muito maior do que aquele que sai xingando, batendo a porta, chutando as coisas e não quer ouvir a mãe. Agora, eu sei que todos queremos, pensamos que nossos filhos são transgressores, porque eles passam por aquela fase da vida, não é? E coisas assim. Mas nós devemos parar com isso, de pensarmos que nossos filhos são perdidos, transgressores, rebeldes. Uma mãe, ela nunca dirige palavras aos filhos condenando eles. Nunca. Mesmo que ela veja, que o pai veja que aquela criança está tendiosa para as coisas erradas, mas ela não dirige palavras para aqueles filhos, considerando eles perdidos, vagabundos, e há tantas coisas que usam, não é? Palavras grosseiras. Mas nós devemos parar com isso. Eu creio que devemos lembrar que essas crianças são as melhores crianças do mundo. Não tem igual não, irmãos. As crianças da mensagem, você vê nas escolinhas, aqui, Goiânia e todos os lugares, são as melhores crianças do mundo. Não era só lá no Tabernáculo Brana, não. Porque o irmão Brana teve 5 crianças, 4 crianças, né? E ele enfrentou a mesma dificuldade que nós enfrentamos. Ele enfrentou a mesma coisa. Ele enfrentou problema sério com Billy Paul. Aquele homem que acompanhou de perto o ministério sobrenatural que estava sobre William Branham. Aquele homem que viu a maior quantidade de milagres. Aquele homem que viu o anjo assentado ali no quarto conversando com o pai. E ele teve problema sério com ele. Vocês conhecem a história. Continuar lendo aqui. Porque elas são nossos filhos. É o motivo delas serem as melhores. Porque elas são nossos filhos. É o fruto da mamãe. Porque elas são nossos filhos e nós as encomendamos a Deus. Aí está a diferença. Agora, a sua salvação não salvará aquela criança. Não é porque você é salvo, ele também será salvo, não. Mas agora Paulo disse, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Agora, o que ele quis dizer com isso, com aquilo? Ele não quis dizer que porque eles foram salvos, que sua casa seria salva com isso. Ele quis dizer isto, que porque eles tinham, e ele teve fé suficiente para se salvar a si mesma, se tratando da pessoa,
fé que ele teve para si funcionaria para seus filhos. A salvação, ela é individual, mas a fé, ela pode ser estendida a eles. A fé da pessoa que é salvo, ele pode atingir os filhos com esta fé. Se ele teve fé suficiente para se salvar, a mesma fé que ele teve para si funcionaria para seus filhos. Veio o que eu quero dizer? Esta é a verdade, irmãos. Nós temos visto tantos exemplos na mensagem de filhos que foram criados praticamente no mundo, mas a mamãe, aquela pessoa especial, está ali na igreja todos os cultos. Está no seu posto de dever como mãe. Está ali nas madrugadas em oração. Às vezes levanta e vai lá na cama e ajoelha ali, põe a mão sobre aquela criança e entrega ela com lágrimas para Deus. Ora por ela na hora de sair para a escola, na hora que chega da escola, na hora que vai sair num passeio, numa saída pela cidade. Ali está uma oração constante perante Deus. É por isso que a fé pode salvar os filhos. Porque a fé não é morta. A fé não é apenas o segmento religioso qualquer. A fé é uma intimidade que essa mãe cria com Deus. Ela passa a ter favor com Deus. Ela passa a viver com Deus a ponto de Deus ver aquela pessoa, aquela mulher, aquela irmã ajoelhada ali à madrugada. Ele fala assim: fulana está já ali falando comigo e me pedindo por alguém. Me pedindo por alguém. Porque a nossa fé, ela não fica só com filhos. Ela abrange a todos quanto nós pedimos a Deus por aquela pessoa. Há uma força, irmãos, que não tem como explicar ela. Uma força na igreja pelos membros. Porque você tem, eu não sei a quantidade de membros no corpo, mas você tem o menor, um dos menores, que é o dedinho aqui da mão, ou do pé. E você tem o mesmo cuidado com esse dedinho que você tem com o tórax, com o peito. Com a perna, com o pé. Você vai sentir a mesma coisa. Ninguém vai dizer assim: não, eu não vou no médico, eu não vou consultar com o médico sobre esse problema aqui do meu dedo, porque afinal ele é um membrozinho. Deixa ele roxear, azular, empretejar, deixa ele aí. Não, ninguém faz isso. É a mesma coisa a igreja, irmãos. Paulo chegou a dizer que os membros de desonra
são os que nós mais devemos tratar com honras. Por isso é que nós oramos uns pelos outros. Nesta hora nós temos a irmã Divina indo para Goiânia para fazer uma consulta médica. Eu já falei com a família faz dias. A irmã Divina precisa de um marca-passo. Agora, quem vai dizer isto, sim ou não, é o médico, né? Às vezes o médico vai dizer, não, o caso dela aqui não tem nada a ver com isso. Mas ontem nós estávamos em Cachoeira e a irmã Marli estava falando da vizinha. 90 anos de idade, estava tão fraquinha lá na cama. Levaram ela para o médico colocou o marca-passo nela, e agora a velhinha virou uma fera para trabalhar. Varre até a rua na frente da casa dela. 90 anos de idade. Eu creio que Deus vai cuidar da irmã Divina. Vocês creem? Amém. Senhor, nós entregamos agora todos os casos que estão representados aqui na igreja. Problemas por filhos, problemas por mães, nossas queridas irmãs, mães, estão agora diante do Senhor, meu Pai, porque o Senhor sabe da responsabilidade que está sobre elas, e que o Senhor possa ajudá-las a um destino eterno, Senhor, a um destino eterno, e estas mães estão implicadas nisto. Meu Deus, ajude a cada uma, dando a saúde, meu Deus, a saúde, ela é a maior riqueza dessa mãe. O Senhor possa dar a saúde para ela continuar no trabalho, continuar no cuidado dos filhos, das irmãs mais idosas, para elas ajudarem as mais novas. Oh Deus, nós te pedimos agora, como igreja do Senhor, cuida também dos pais, cuida dos filhos, cuida da igreja, que ninguém se complique, ninguém se atrapalhe, mas que todos estejam parados debaixo do sangue, lá no Calvário, sendo limpos dia e noite de todo mal. Pai, nós pedimos a saúde para todos os nossos irmãos, aqueles que estão através da internet, o Senhor possa visitá-los nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos para os nossos lares termos um repouso digno, porque nós merecemos, não é, irmãos? Tivemos um dia tão abençoado. Nós fomos muito abençoados em Diorama na sexta-feira. Uma ceia maravilhosa. Ontem um culto em Cachoeira que terminou em abraços, mas abraços mesmo, com muita alegria. E hoje nós passamos o dia abençoados aqui. Então nós estamos muito agradecidos a Deus por isso. E lá em Fazenda Nova, irmão Servino, irmão Divino. Ó, irmão Servino, nós vamos ter culto aí essa semana. O senhor já pode ir preparando as coisas aí, não é? Em Fazenda Nova. Viu, irmão Valdivino? Vocês aí da fazenda, aqui, ó, Valdivino, da fazenda Serra do Facão, que está conosco. Irmão Paulo e
Como? Nadijá. O doutor ali, ele está dizendo que é Nadijara. Se não for, desculpe, irmão, mas vocês são de Anicuns, né? Irmão Paulo, irmã Nadijara. Que Deus continue abençoando vocês. Irmão Emi Alves em Cachoeira, irmão Juversino Aparecida em Diorama, irmão Noemi, família também de Diorama. Deus abençoe vocês aí, irmã Noemi. A irmã Helena e Neide, lá na fazenda, no sítio Rio Claro. Deus abençoe vocês aí na beira do rio. Que caia muita neve por aí, que agora é a hora do frio, né? E irmão José Antônio e família, também em Cachoeira de Goiás. E a irmã Marina Tavares, aqui no Iporá, ficou em casa por algum motivo. Ela acompanha pela internet. Deus abençoe vocês aí, com toda a família. A senhora ficou de nos procurar, nós estamos aguardando para conversarmos com a sua filha. E a irmã, esposa do irmão Mateus, como vocês sabem, teve bebê, está em casa, né? Qualquer hora dessa eu apareço lá, irmão Mateus. Nós não fomos essa semana, não é, às vezes a gente fala assim, faltou tempo, mas não é tanto, porque o tempo a gente tem que criar, não é? Mas nós vamos lá, estamos esperando a bebezinha ficar mais forte, né? Já saiu do quarto? Já? Capaz que já foi até nos shoppings, né? Graças a Deus. Deus abençoe, irmão Mateus e a irmã Beatriz. Vocês me desculpam porque eu estou ficando com a mente muito esquecida, né? Que Deus abençoe todos vocês. A irmã Priscila, aí, que nos acompanha em Paris, nós também agradecemos pela sua audiência, pela participação, né? A irmã faz parte aqui desta igreja. Irmão José Maria, lá em Surami, na região de Altamira, ele tem o pastor dele lá, mas ele é tão apegado comigo, porque eu ganhei ele para Jesus, e ficamos muito amigos, então ele está sempre conosco. Não causa ciúme ao pastor deles, porque nós nos entendemos muito bem. Que Deus abençoe todos vocês aí pela internet, pessoas que nós às vezes não identificamos, mas a bênção de Deus seja para todos vocês. Nosso abraço, a irmã Neuza em Fazenda Nova. E o meu celular acabou a carga bem na hora que eu subi aqui. Mas há muitas pessoas que nos comunicam pelo celular. Nosso abraço, até domingo que vem.